Sejam bem-vindos ao Globalcast Personal 5 Dígitos. Aqui nós discutimos as estratégias para que você viva uma vida de 5 dígitos, ou seja, ter um salário entre 10 e 99 mil reais por mês. Eu sou o Anderson Silvério. Eu sou o Rafa Miranda. E o tema de hoje é populações especiais. É um bom nicho, Rafa? Opa, essa é uma dúvida, assim, pesada na nossa classe, hein? Pesada. É uma dúvida bacana, vamos discutir muita coisa aqui. Porque a cada 10 alunos que chegam em dúvida sobre nicho pra gente, e às vezes eles não querem escolher um nicho, Sim. de emagrecimento, um nicho tradicional, nicho de estética, etc. Todo aluno que não quer ir por esse caminho, a primeira coisa que geralmente vem na cabeça dele é populações especiais. Tem Então, muita gente ali. populações especiais. Nossa, eu acho que ele é um nicho bom. Então a gente vai discutir isso aqui. A gente vai discutir. Então tá, acho que pelo tom a gente vai trazer muita novidade aí, muita revelação ao longo Exatamente, desse exatamente, Globalcast. exatamente. Então, por que deste tema? Bora lá. Esse tema, cara, acho que vale a pena a gente ficar um tempinho discutindo aqui sobre ele, porque ele reflete aí um risco de escolha. Então a gente vai ter que alertar algumas coisas aqui, porque é um tema que academicamente ele tá na nossa grade. Então é comum você ver Sim, por aí cursos de população especial, pós-graduação de população especial, formações em populações especiais. Então, assim, como isso está no currículo, como isso está na grade, então não necessariamente o que está na grade é o que reflete 100% no comercial. sim, Então tem com certeza. a regra do jogo é outra. Então não tem que tirar da grade ali, na graduação não precisa estudar isso mais. Não, precisa Tem estudar que isso na estudar sim. graduação. É isso aí. Mas comercialmente a gente está analisando nichos de uma outra forma, se isso vai ser lucrativo para você ou não. Então acho que vale a pena a gente parar um tempinho para discutir isso a fundo, para a galera entender de uma vez por todas esse assunto. Tá, vamos discutir sim. Traz Bora. dados de mercado aí pra gente então, mestre. Bora lá. Ó, dados de mercado, como nós estamos falando aí vai depender muito do conceito, população especial. Pegamos um conceito aqui de população especial, tá? Sim, Então aqui, ó, populações, um grupo de especiais, grupos de pessoas com condição clínica especial que requer uma supervisão diferenciada. Então, sim, mais ou menos nessa linha, estamos nessa linha de raciocínio. Então, se a gente for pegar essa linha de raciocínio, esse tipo de conceito, diabéticos encaixa. sim. É população especial. Hipertenso, Check, encaixa em população especial. Ateroscleróticos, encaixa em check. população especial. Obesos, encaixa em população Sim, especial. Tabagistas, encaixa também em população população especial. especial. Cardiopatas, grávidas, câncer, Boa. encaixa. DPOC, asma, essas questões respiratórias Sim, crônicas encaixam. Então, nós temos aí uma gama gigantesca de pessoas, sim, de classe, né? E aí, nicho, quando a gente fala de nicho, é importante a gente lembrar que a definição teórica de um nicho, quando a gente fala em populações especiais, pode ser até que ela encaixe, porque na definição teórica, um grupo de pessoas com uma característica em comum. Então, um grupo sim. de pessoas com uma característica em comum teoricamente, parece que, cara, são populações especiais. Tem um problema. Tá, Tem um tá. problema que exige um cuidado em comum, que é um cuidado, uma atenção especial. Isso, todos eles têm esse ponto em comum, uma atenção super especial. Né, eu entender completamente o diagnóstico, eu entender a origem, eu entender tratamento, eu entender os pormenores da prescrição e por aí vai. Então, parece que existe um ponto em comum ali. Porém, para nicho mercadológico, nós temos um grande problema, um grande problema. Nós estamos falando assim, ó, um nicho mercadológico lucrativo, nós temos um problema aí. Sim. Nós temos um problema aí. Então a gente vai discutir sobre isso. Então, assim, sobre dados de mercado, nós poderíamos ficar aqui uns 20 minutos falando sobre a estatística de cada uma dessas populações. Mas eu não vou trazer os dados porque a gente vai discutir essas populações de forma individual
individual, não nesse podcast. Sim. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui um podcast, a gente não gravou esse podcast ainda, mas já tá na lista. Sim. Então, dependendo da época que a pessoa estiver escutando isso aqui, a gente já gravou. De diabetes. A gente vai falar um só de diabetes. A gente vai falar um só de hipertenso. A gente vai falar um só de obeso. Mas as populações em si, eu não preciso trazer tantos dados aqui. O que a gente tem que entender são diversas condições clínicas distintas que caracterizam populações especiais. E se eu quiser abraçar esse nicho todo no B2C, ou seja, business to customer, que é o profissional para a população, para consumidor final, aí eu tenho um problema. Porque eu tenho muitos públicos. Então, muitos públicos é um problema na rede social, tá? Quando a gente fala de nicho, mestre, a gente fala de um grupo de pessoas com um problema central ali muito em comum. Esse é um nicho. Isso. E populações, no plural, a gente está falando de vários grupos de pessoas que têm um problema. Vários grupos com vários problemas particulares que não encaixaria no conceito, mas na hora que a gente fala assim, todos eles têm um problema em comum, uma classe em comum. Então, teoricamente, dava para encaixar como... É um nicho, mas são várias populações dentro desse nicho. No fundo, são vários nichos. No fundo, é isso. São vários nichos que, por uma característica em comum, alguém pode pensar, ter um viés de pensar que é um nicho, que é um grande nicho, mas não é. Não é. Populações especiais é um submercado. Então, quem escutar o nosso nicho, quem escutar o nosso podcast sobre nicho em geral, sim, sobre o que compõe um nicho, etc., vai entender isso aí. Então, nós temos um mercado da saúde. Sim. Nós temos um submercado, ou seja, um submercado, grandes temáticas. Nós temos a temática da dor, nós temos a temática da estética, nós temos a grande temática. Então, populações especiais poderiam encaixar como uma temática. Sim, um submercado. É um submercado. Nessa temática de submercado, aí nós vamos descobrir vários nichos, vários mini grupos que possuem uma característica especial. Nicho e subnicho, né? Isso, então, idosos, beleza, ali tem um nicho. Diabéticos, poxa, um nicho, pessoas que têm diabetes. Hipertensos, pô, ali tem um nicho, é um possível nicho. Agora, se esse nicho é lucrativo, é uma outra história. Então é isso que tem que ficar bem claro nesse podcast. Por mais que na teoria se encaixe como nicho, alguma coisa, não necessariamente é lucrativo ganhar dinheiro com aquilo na rede social. Sim. Não se torna lucrativo necessariamente. Sim. Boa. E, mestrão, então quais são os pontos de atenção? Os pontos de atenção das populações especiais. Então vamos lá. Primeiro, ponto de atenção. É um excelente tema geral a ser tratado para B2B. Não para B2C, ou seja, para personal vendendo para personal, aí é interessante. Então, por exemplo, nós temos aí cursos na educação física, sim, que certificam as pessoas para elas se aprofundarem mais nas populações. Beleza, ok. Eu sou da linha de que seja um especialista. E eu não sou dessa linha porque eu acho, não. Eu sou dessa linha porque nós temos centenas a milhares de personagens aqui ganhando, sim, muito dinheiro como especialistas. Sim. Então, eu sou da linha de que o mercado vai virar. O mercado vai virar isso aí. Já está virando, já está se tornando especialista. Como aconteceu na medicina e por aí vai. Sim. E não adianta a gente querer o contrário no mercado da educação física, que já está acontecendo, já aconteceu. Nós só estamos agora colocando isso para milhares de personagens e não para centenas. Nós estamos colocando centenas de milhares. A gente quer que 100 mil personagens se tornem especialistas, 150 se tornem especialistas, e não os milhares que a gente está ajudando nesse ponto agora. Sim. Então esse é um primeiro ponto. Para formação, então existe aquele cara que nunca fez uma formação em populações especiais. Legal. Então ele vai lá dar uma pincelada em cada uma, vai lá entender o mercado de cada uma, vai lá entender a realidade, o diagnóstico de cada uma, para ele começar a entender assim, cara, o que eu gosto mais, o que eu me interesso mais. Então faz sentido ele fazer um curso, às vezes, de populações especiais. Agora, se ele já tem a clareza de que ele precisa mercadologicamente ser especialista em um
em um ponto específico, principalmente se ele quer usar a rede social para alavancar o negócio dele, para ter lucro com o negócio dele, e ele quer atender a população final, não é um curso com várias populações que vai tornar ele um Sim, especialista em uma. sim, Então isso não precisa ser nenhum gênio para chegar a essa conclusão. sim. Então esse é o ponto. Para mercado de vender curso, é uma boa. Curso de populações especiais, porque é uma porta de entrada para a pessoa ter acesso a várias populações, a vários Entender problemas, a fundo entender a fundo ali o diagnóstico de cada um e falar assim, cara, qual que é mais a minha praia? e escolher. E escolher. Depois ali a pessoa tem que se aprofundar. Então isso não é o Rafa que fala, isso é o mercado que pede. Então primeiro eu vejo possibilidades. Depois eu me aprofundo. Então, depois que ele fez ali um curso que ele entendeu de todas as populações, qual que mais interessa? Qual que ele realmente quer ser o melhor? Ele só vai ganhar muito dinheiro dessa forma. A não ser que ele abra uma clínica de populações especiais e ele tenha um formato ali de tráfego, de jogada de E vem pessoas todo mundo. que vem todo mundo. Beleza. Mas isso aí não é um meio validado para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que vai conseguir Ter a ter a clínica. clínica, montar aquilo e ter todos os parceiros que vão gerando pessoas naquela clínica. Eu estou falando para um mero mortal que quer pegar uma rede social e fazer sucesso. Um mero mortal que quer pegar uma rede social e fazer sucesso, ele tem que ser especialista. Ele tem que falar de um assunto só. Se é idoso, é idoso. Se é obeso, é obeso. Se é tabagista, é tabagista. Se é diabético, é diabético. Ele tem que falar de um assunto só. Ah, É assim que a gente colocou 72% dos profissionais aqui tendo sucesso financeiro na rede social, chegando aqui sem rede social. Então é isso, é método. Nós temos dados aqui para mostrar sobre isso. Então esse é o ponto. É um ponto de atenção aí que eu queria mencionar. Para vender curso é legal. Eu voltar para um submercado, populações especiais. Vender curso é legal. Então, por exemplo, vender curso sobre fisiologia do exercício. Legal. Então é um nicho para o professor. Para o professor que quer vender para professor. É um baita nicho. E a gente tem gente muito competente aí no mercado. sim, Então nós temos o Igão lá, o Contrerato lá, pô, um cara sensacional. Ele sim, fala disso aí com uma maestria absurda. sim, fera demais. Ensina professores com uma maestria absurda em populações especiais. Então é um bom nicho para o professor que quer vender para o professor. E beleza, e educar, para o cara que quer educar. E o personal que está entrando, para ele, como você disse antes, entender sobre a Entender os clínica cenários. da população Isso, especial e exatamente. falar assim, cara, esses dois eu tenho identificação, eu vou me aprofundar neles para ver qual que eu vou puxar depois, Isso. para ele se Isso aí. tornar o especialista naquele assunto. Exatamente, porque eu tô pensando no mercado atual e o que ele está se tornando. Sim, Então, o mercado atual ainda temos muitos personagens que às vezes ele tem na lista de cliente deles um diabético, um obeso, ok, ele tem ali um hipertenso, ele tem uma grávida, ele tem um cardiopata. Então, esses cursos são excelentes para esse tipo de sim, profissional, sim, que ele quer do tipo, cara, eu não quero ser o ultra especialista, mas eu preciso saber a base para eu dar entender, segurança para os meus sim, clientes e tudo. Então, o cara do presencial que ele atende essa diversidade é interessantíssimo. Por isso que esse é um nicho bacana, populações especiais pode ser considerado um nicho para quem vende para educar o profissional. sim, Agora, para a população, eu me posicionar como populações especiais sem chance. E agora nós vamos discutir o porquê. É o seguinte, quando uma das maneiras de eu crescer numa rede social e de eu ser notável, de eu ser percebido, de eu ser uma referência na rede social, é a frequência versus relevância. sim, O quão frequente eu sou e relevante eu sou para as pessoas. Esse é um ponto que faz uma pessoa desconhecida se tornar conhecida, ficar famosa, ficar sim, desejada e ter lucro na rede social. Então, a frequência, ela é neurociência. Eu preciso ter frequência para eu ter confiança das pessoas. Então, pensa num namoro, pensa num casamento. Então, Rafa Miranda, sou casado com a Amanda e eu não confiei na Amanda na primeira vez que eu conversei com ela. sim, Então, precisa de uma frequência para eu confiar em alguém. Né? Não é isso? sim, Silvério, com a Mirella, precisa de uma frequência. Então, a confiança vem da frequência. E aí, a confiança também vem da relevância.
Então não é porque eu vejo uma pessoa todo dia que eu confio nela. Tem que ser Então, relevante. tem que ser relevante. Então, o meu conteúdo, ele tem que ser frequente para as pessoas, para ela lembrar de mim, lembrar da minha existência, e ele tem que ser relevante. Quando ele é relevante, ele é frequente, opa, e tem autoridade por trás, eu confio naquela pessoa, Sim. no que ela fala. Então, quando eu confio na pessoa, fica mais fácil de eu comprar dela. Agora, me diz uma coisa. Imagina a minha rede, Ok. eu me formei, fiz lá um curso de populações especiais e falei assim, esse é meu nicho. Eu vou atender a população pela rede social, eu vou alimentar a população sobre esse assunto de populações especiais. Perfeito. Aí beleza. Aí eu tenho um seguidor lá que é idoso. Eu tenho um seguidor lá que ele tem 30 anos, mas ele é hipertenso. Eu Sim. tenho um seguidor lá que tem 20 anos, mas é obeso. Eu tenho um seguidor lá que tem 30 anos e tem câncer e recuperou de um câncer, tá recuperando. Eu tenho um seguidor lá que tem DPOC, ele tem problema ali, doença pulmonar obstrutiva crônica, ele A tem problema. gestante. Eu tenho a gestante me seguindo. Então, beleza, tem essa galera toda me seguindo, beleza? Eu preciso, para cada um desses, imagina um cenário, Já né? imaginei, tô rindo aqui. Uma lupa, eu preciso de uma lupa para cada um desses para construir confiança, Sim. porque eles vão comprar de mim porque eles confiam em mim. Sim. Então, vamos supor que o Silvério, ele tem cardiopatia e o Rafa tem obesidade. Eu preciso construir uma relação de confiança com o Rafa para o Rafa comprar de mim. Sim. E eu preciso construir uma relação de confiança com o Silvério para o Silvério confiar em mim. E aí eu preciso de uma certa frequência de posts aparecendo na timeline do Silvério Sim. sobre o problema do Silvério. E uma frequência de post aparecendo na timeline do Rafa sobre o problema do Rafa. Sim. Então, na timeline do Rafa, eu tenho que aparecer de 6 a 8 vezes por mês com um post relevante sobre obesidade. Afinal de contas, qual o problema do Rafa? Sim. Tá na obesidade. O Rafa quer saber sobre câncer? Não quer. Não. O Rafa quer saber sobre DPOC? Não quer. Cardiopatia. O Rafa tá ocupado. O Rafa trabalha, o Rafa tem amigos, o Rafa tem vida social, o Rafa tem outras coisas para fazer na vida do que ficar admirando o meu perfil, que eu manjo muito sobre populações especiais. Sim. Então o Rafa só vai prestar atenção em mim se eu for relevante no problema dele, e ele só vai ficar comigo se eu for frequente na timeline dele. Então quando eu abro um perfil de populações especiais e eu tenho 10 pessoas com problemas completamente distintos e que aquele problema não faz ela interessar no outro problema, porque não existe isso. Se eu tô com câncer, eu não passo a me interessar no problema do obeso, no problema do diabético, no tabagismo. problema do tabagista. Cara, meu problema é câncer. Então eu me interesso naquele assunto e acabou. É só aquilo que vai fazer eu parar de rolar meu feed e prestar atenção num post. Então, quando eu não tenho oportunidade de ser frequente na rede de alguém Sim. e relevante ao mesmo tempo na rede de alguém, eu mato uma relação de construção de confiança. Então, eu complico a vida do professor B2C, o cara que vai atender a população, Sim. se ele quiser falar que ele é a referência nacional em populações especiais para populações, ele está dando um tiro no pé. Ele não tem para quem falar. Então, hoje você soltou um post de obesidade. Aí o Rafa lá que tem obesidade, ele se interessou. Ele, nossa, que Leu, post legal. post, curtiu. Leu. Aí o algoritmo falou assim: parece que o Rafa É gosta relevante. desse assunto. Então vamos mostrar mais pro Rafa. Beleza. Vamos mostrar esse Instagram de populações especiais pro Rafa. Só que amanhã eu tô postando pro Silvério. Aí passou gestante. Ah, passou cardiopatia. E depois de amanhã eu tô passando pra gestante. Depois de amanhã eu tô passando pro diabético. Depois de amanhã, quando apareceu gestante pro Rafa, o Ué. Rafa quer obesidade. Aí o Rafa ignorou. Não ficou bravo não, mas ignorou. No que o Rafa ignorou a primeira vez, beleza. Aí, diabetes, Rafa ignorou. E Rafa ignorou 2 vezes. O algoritmo fala assim: eita, tem alguma coisa de errado aqui. Tinha curtido? Ele tinha curtido. Na terceira vez que o Rafa ignora, o algoritmo fala assim: ó, não mostra mais pro Rafa. Então eu vou ficar lutando contra o algoritmo, eu vou ficar lutando contra a ferramenta e eu vou ficar lutando contra a neurociência, que é a construção de confiança. Sim. Eu não vou criar um movimento. Foda, velho. Ninguém vai criar um movimento na rede social para a população final, misturando várias populações com o título de populações especiais. Foda. Por causa disso, porque não encaixa. Rede social precisa desse bate-volta, precisa dessa construção de confiança, precisa do cara comprar e mostro o resultado do cara, etc. Precisa de um ciclo de situação ali. Então, um ponto de atenção é:
Para vender curso para profissional é um bom nicho. Para profissional que quer atender a população e quer mostrar na rede social que ele é confiável, não é um bom nicho, não é uma maneira legal de se abordar. Agora, no presencial, é interessante, lógico que é interessante Sim, para atender os alunos do presencial. Então é isso. Na internet, eu preciso ser especialista. No presencial, eu consigo ser um generalista que aprofunda. Sabe? Um generalista que sabe um sim, pouquinho mais que os sim. outros. É isso. O cara que faz populações especiais, ele estudou 10 populações durante um curso. Ele não se tornou especialista, não. Não adianta ele achar que ele é especialista em cada um daquilo lá, que não é. Isso é neurociência, velho. Não me venha com Sim, isso. Eu tenho doutorado e, cara, não é porque eu tinha doutorado que eu era especialista em marketing. sim. Meu doutorado não foi com marketing. Para eu me tornar especialista em marketing, amigão, eu Foi estudei. muita dor na lombar aí sentado É estudando. muito estudo, malandro. Eu estudo isso aqui até hoje, né? Estudo mais do que qualquer um desse mercado sobre esse assunto, para me tornar especialista, tá? Sim, Ninguém bate nesse mercado o volume de estudos, a profundidade e a especialidade de estudos que eu tenho de marketing e vendas. Então, é um negócio que eu galguei ao longo dos anos. Dos anos, ao longo dos anos. sim, Não é assim. Não é porque eu fiz mestrado e doutorado que eu já podia falar de marketing que eu era especialista. Negativo. Eu era um generalista pensando nesse assunto de marketing, vendas e tudo. Eu me tornei um especialista ao longo dos anos, na carreira. E vou ser cada vez mais especialista nesses temas. Então é nessa pegada. Não adianta o professor de educação física querer. Eu fiz um curso de populações especiais. Eu tive um fim de semana, 2 finais de semana sobre cada um, e eu estudei 80 horas sobre cada um. Eu vou falar sobre todos. Primeiro, que ele não é um especialista profundamente naquilo tudo. sim, Segundo, não é, mesmo que se ele tivesse um título que ele se considerasse um especialista naquilo tudo, eu nunca vi especialista de tudo, porque, né, não dá tempo. Não sim. dá tempo. Eu passei 4 anos do meu doutorado estudando uma vírgulazinha dentro de um tema e, e aí eu falo, nossa, parece que eu sou especialista nessa vírgula, sabe? Mas no fundo, se eu Sim, quisesse estar estudando aquela vírgula até hoje, eu estaria. sim. Daria para eu estar mais especialista naquilo. Então não é porque ele estudou 60 horas, 40 horas, 20 horas de um tema que ele se tornou especialista. E outra, ele pode até ser o doidão especialista em tudo. Vamos supor que a pessoa conseguiu. Sim, Ela não aham. dorme, o nível dela é maluco, então ela se tornou especialista em diabetes e de hipertenso, aterosclerose, obeso, tabagista, cardiopata, grávida, câncer, DPOC, se tornou especialista em tudo, tem 500 horas de estudo em tudo. Beleza. E aí, como é que você vai ter a atenção das pessoas na rede social? Como é que você vai ter o ativo mais precioso do mundo, que é a atenção das pessoas? Que você vai ter que ter frequência, vai ter que ter relevância e vai ter que ter autoridade. Mas se você não tiver atenção, você não é frequente. Porque não Você adianta não é. passar todo dia. Se o Silvério passa na minha timeline todo dia e ele não tem minha atenção, adianta. Não, Não tô te consumindo. perdeu. Então você pode estar com um post lá com baita autoridade, um baita post top, relevante para quem precisa, mas se eu não quero, se eu não assisto, perdeu. Então você está perdendo tempo. Então, para B2C, populações especiais, não faz sentido nenhum atacar na rede social. Nenhum. Zero sentido. Zero sentido. Para B2B, vender curso e tudo, e ajudar o cara a saber mais sobre A aquilo, decidir a sobre um decidir assunto. sobre a vida dele, show de bola. É top. É top, porque o cara que não sabia nada sobre cardiopata estudou 20 horas, 40 horas sobre cardiopatia, legal. Ele já consegue ajudar o aluno dele. Show de E bola, ele cara. pode até falar, cara, não quero isso pra minha vida. Eu Isso. entendi, sei, E o e caí, próximo aluno não já não quero quero porque eu não isso. gostei, não. É muito detalhe e Foda. tudo, não quero, não. É isso aí, é isso aí. Poder de Então, escolha. então é nessa pegada. As observações que a gente tem sobre populações especiais, é por isso que não faz sentido nenhum o personal trainer abraçar populações especiais na rede social, querendo atingir todas as populações. Ele vai ter que pegar um, um desses pontos de população especial. É obeso? Então, nós vamos fazer um podcast sobre obeso. Sim, É diabético? Nós vamos fazer vai sobre fazer um diabético. sobre E todos os podcasts dessas populações que nós faremos
nós vamos dar o checkmate no final. É lucrativo ou não é? Sim. Dá para pagar o leite das crianças ou não dá? Dá para viver disso ou não dá? Na internet, nós não estamos Sim, considerando o o presencial. presencial, que preciso dar uma atualizada sobre obesos porque apareceu um aluno obeso. Ah, eu preciso dar uma atualizada sobre cardiopatas porque apareceu um aluno cardiopata. Realmente, o cara não precisa fazer 10 especializações, uma especialização em cardiopatia, uma pós-graduação em obeso, Sim. uma pós-graduação em não sei o quê, para um aluno que ele tenha. Realmente, ele não precisa. Ele pode dar uma aprofundada ali e ele dá conta daquele aluno. Mas eu tô falando de rede social, de ser referência na rede social por um Sim. assunto. Por um E assunto. eu sempre falo aqui também, mestre, nos bastidores, que o presencial é high ticket. Ele é um preço mais caro. Vale as horas de estudo para ele atender uma gestante, um Sim, cardiopata. O sim, cara tá te pagando muito mais por aquilo. exatamente. Às E na vezes você tem rede um aluno lá social, de 2.000, 3.000 por mês, sim, você né? está resolvendo a vida do E cara, às meu. vezes você com 5, 7 mil, você fez a especialização lá daquele assunto, né? Exatamente. Então, presencial, se você quiser se Faz sentido, especializar em faz várias sentido. áreas, Faz sentido eu, ok. eu saber um pouco mais sobre várias áreas. Faz sentido, faz Rede sentido. social, como você disse. E dito isso, tem a pergunta derradeira ali. É. Exemplos de mercado. A gente tem exemplos de mercado? Não, porque eu não Nichos deixo aqui no especiais? Global. Não, não, eu vou falar a verdade, vai. O Rafa não é impostor, não. Vou falar a verdade. A gente já teve uns alunos que Sim, tentaram, se aventuraram. sim. A gente alerta, é papel do mentor, é papel dos mentores alertar, falar, ó, A gente não briga com o cara não, não, e não, fala não, assim, não. não, eu nunca vai fazer Não, isso. não, Ele a fala, gente não cara, faz isso, não. existe esse ponto e É, esse ponto. a gente explica pra eles assim, ó, cara, Vem por isso. você, você só vai ser reconhecido nessa rede quando você tiver atenção das pessoas, quando você tiver frequência na vida delas e quando você for relevante na vida delas. Se você conseguir um jeito de pegar, você tem 10 mil seguidores, 1.000 são obesos, e patrocinar o seu post de obesidade só para os obesos. 1.000 tem hipertensão, patrocina só para hipertensão. 1.000 tem DPOC, patrocina só para. Se você conseguir essa façanha, legal demais. Agora, eu não consigo, eu não sei como fazer isso. Manda um playbook pra gente. Exatamente. Então, a gente alerta Sim. e por aí vai. Então, vai ter muito podcast interessante de nicho, assim, ó. De nicho que tá dentro da população especial. Ok. Então, diabetes, obeso, nós vamos falar de cada um desses Idosos. de forma separada. E tem alguns desses aí que tem muita gente, mas a gente tem dúvida se é um nicho lucrativo ou não. Então, quem tá aí, escuta os demais podcasts. Continua com a gente aí. Às vezes você está escutando esse podcast, ele já foi gravado há um ano, então Sim. todos os outros já estarão gravados, porque a gente é acelerado aqui, a gente Sim, é a gente é uma produtividade alta. gente pra caramba. Exatamente. Então, aqui, aprovado ou reprovado? Reprovado, reprovado. Não tem o selo de garantia de lucratividade de ser um especialista online Não em foi populações aprovado. especiais, não vai ter muita lucratividade online, não. E quem estiver lucrando online com isso é porque às vezes tem tanta autoridade offline que às vezes pro offline tá empurrando ali umas vendas, Sim, mas não consegue escalar isso a nível Brasil e mandar ver, não. show de bola, cara. Então, falamos aqui de um assunto que era muito Debatido aí por. preciso ser feito. É uma Preciso ser dúvida, pô, é feito uma esse dúvida, é uma dúvida. podcast. A gente precisa entender como é Não, que e é funciona. um baita de um assunto, né? Sem A gente não tá dúvidas. falando que o assunto não é importante, populações especiais, Sim, pelo contrário. vale os É, 30 minutos aqui de podcast? com certeza vale, porque precisamos alertar quem está chegando nesse mercado de que, Exatamente. olha, não é sobre populações especiais, é qual população especial você quer trabalhar. Exatamente, cara. Mais um podcast aqui para vocês estarem estudando, antenado e ter o poder de escolha. É isso, É isso que a gente quer de vocês. é Que isso. vocês escolham da melhor forma possível e não fiquem Exatamente, não fica patinando. cara, Patinando. eu tô à deriva Eu aqui. escolhi porque eu não sabia, né? Tô patinando. Eu vou ficar aqui porque eu acho que vai, em algum momento isso vai dar bom. Boa, Então a boa. gente É consegue isso aí. acelerar os processos quando você escolher. É isso. Esse é o game. Beleza. Então é isso, mestrão. Bora. Recado dado, Recado não dado. foi aprovado. Não foi aprovado. Carimbo vermelho. Carimbo vermelho. Esse foi o podcast. Espero que vocês tenham gostado demais. Compartilha com aquele seu amigo lá que está falando de populações especiais. Não peça para ele parar de estudar, mas manda para ele ouvir isso aqui para ele Sobre essa questão da rede social. alinhar essas condições todas, tá bom? Isso. E eu vou ficando por aqui. Eu sou o Silvério, Eu sou o Rafa Miranda. e esse foi mais um podcast Personal 5 Dias. Show de bola!